Então eu vou começar por aqui. Muito livro, porque na verdade nós temos alguns aqui que eu trouxe que são genéricos. Por que eu trouxe vários? Primeiro, porque houve uma evolução na compreensão do Bert Hellinger. Então o primeiro livro que ele editou foi esse, A Simetria Oculta do Amor. Esse livro tem uma pequena falha aqui atrás, porque ele não apresenta exatamente a data da publicação original, ele apresenta a data de 1998, mas ele é anterior a isso, se não me engano ele é de 95. Então aqui foi a primeira vez que o Bert Hellinger apresentou os seus descobrimentos, né, sobre as leis profundas que regem o relacionamento, por isso ele se chama em português A Simetria Oculta do Amor, mas ele se chama em espanhol Felicidade Dual. Felicidade Dual. Depois disso, ele expôs essas compreensões, que nós estamos falando sobre elas ao longo desse grupo de estudos, nesse livro, As Ordens do Amor, que é um livro também antigo, portanto, algumas das coisas que ele fala aqui já foram modificadas, especialmente o que ele fala sobre a adoção. Antes ele tinha uma postura bem mais radical sobre a adoção e depois ele começou a ter um outro olhar sobre a adoção. E todo esse trabalho desses livros iniciais, Sophie Hellinger fez uma releitura. Vocês já conhecem esse e ela acabou de lançar esse, que é o mesmo livro, volume 1, volume 2, A Própria Felicidade. Então, aqui, de uma certa maneira, o conteúdo desses dois livros foi revisitado pela Sophie e foi feita uma atualização. Então, sugiro esse livro como livro inicial de estudo para vocês. Bom, além disso, sobre as crianças especificamente, nós temos esse. Olhando para a alma das crianças, onde ele vai falar especificamente das suas compreensões de várias situações que os pais podem enfrentar no convívio com os filhos. Então aqui ele tem atrás as compreensões dele, mas ele também traz estudos de caso, tá? Bom, essa aqui é uma outra autora que se chama Jirina Prekopf. Tem vários livros editados e o Bert Hellinger fez um prefácio e trabalha com isso que a Jirina ensina, que é a terapia da contenção. O abraço. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse trabalho com as crianças, mas é um trabalho que ele não só utiliza como um terapeuta, como também, inclusive, fez a abertura, respaldou o trabalho que é desenvolvido por essa psicóloga. Esse aqui está em espanhol, é Se Supieran Quanto Los Amo, se soubessem o quanto eu os amo. Aqui tem um que é um best-seller muito famoso que se chama O Pequeno Tirano. E sobre o tema específico da adoção, nós temos esse pequeno livro do professor Renato Bertatti, que é um outro professor da Escola Hellinger, que eu muito recomendo. É um pequeno livro onde ele expõe as compreensões dele sobre a adoção, que são, em grande medida, aquilo que consta dos livros de Bert Hellinger e algo mais que ele adquiriu ao longo da experiência dele. Ok? Bom, depois desse preâmbulo, das boas-vindas a todos que estão chegando, vamos começar com o nosso assunto de hoje. Vou recapitular algumas coisas que eu falei nas aulas passadas, porque nós já tivemos uma aula sobre mãe nesse grupo e uma aula sobre pai. E hoje nós temos uma aula sobre pais e filhos, ou seja,
a gente vai ter a oportunidade de olhar para o pai e para a mãe juntos. Pai, mãe, juntos. Qual é a primeira ordem do amor entre pais e filhos? Pais dão, filhos tomam, que é essa ideia do receber ativo. E esse fluxo não tem como ser invertido. O que os pais dão? Em primeiro lugar, a vida. A vida. Pai, mãe, juntos, uma reverência diante daquilo que eu recebi, a vida. Nisso, pai e mãe são perfeitos. Então, a primeira ordem do amor diz respeito à transmissão da vida, na qual todo pai e toda mãe são perfeitos. Como é essa afirmação? Para quem essa afirmação faz sentido? Quem concorda com ela, levanta a mão. Que o pai e a mãe são, em primeiro lugar, perfeitos. Levantou mais ou menos assim, né? Me diga uma coisa. Agora, quem acha que os pai e a mãe não é perfeito naquilo que é mais essencial, a transmissão da vida? Levanta a mão. Na transmissão da vida. Sim. E é como se essa fosse a missão primordial de um pai e de uma mãe, transmitir a vida que veio antes dele, que veio de muito antes. E como a gente falou aqui, eles transmitem essa bola dourada que é entregue aos filhos, que é entregue à vida. Então, na transmissão da vida, são perfeitos. Não tem nada que poderia ter sido acrescentado ou nada que poderia ter sido retirado desse ato, que se a gente vai ao Google, ver a probabilidade de nascer uma criança, nós vamos ver que é um ato milagroso. Então, essa primeira ordem da vida, ela nos leva a um reconhecimento dos pais e uma gratidão pelo que eles deram em primeiro lugar, que foi a vida. Eles podem dar, os pais, aquilo que eles antes receberam, no caso a vida, e também tudo que eles tomaram dos seus próprios pais e tomaram um do outro como parceiro. E uma compreensão muito importante é que essa gratidão pela vida, ela é aquilo que o Bert Hellinger chama de amor espiritual. Eu amo aos meus pais de uma maneira tão ampla que eu posso reverenciar essa vida que eu recebi e tudo. Aí tudo é o quê? O bom, o que parece bom, o que parece ruim, isso é tudo. Dá para entender quando eu falo o que parece bom e o que parece ruim? Por quê? Às vezes eu digo, ai que maravilha, meu pai e minha mãe me deram a melhor educação que eu poderia ter. Estudei na escola americana, fui super paparicado, mas um outro vai poder dizer, eu não ganhei nada. Eu posso olhar para o copo e dizer, tem só um pouquinho de água. Ou eu posso olhar para o copo todo e falar, tem água e tem ar, tem espaço para algo mais que eu mesmo posso colocar. Então, eu poderia dizer que a primeira ordem do amor entre pais e filhos, ela envolve uma compreensão dessa perfeição primordial dos pais, essa reverência em relação a esse grande que nós recebemos dele e, ao mesmo tempo, algo que é ativo. Eu escolho olhar para aquilo que é bom e para aquilo que
parece que é ruim como oportunidades. Então, quando um pai deixa de dar, eu preciso fazer. A primeira ordem do amor entre pais e filhos é tomar essa vida com tudo. Então, vejam bem, se eu reconheço que meu pai e minha mãe são perfeitos naquilo que é mais essencial e tomo aquilo que parece bom e aquilo que parece ruim, o que falta? Nada. Eu tenho tudo. Agora, se eu não reconheço que os meus pais são perfeitos naquilo que é mais essencial, que eles são os pais certos para mim, porque não tem outro jeito, esse é o pai certo porque foi essa pessoa que fez essa aqui. Essa é a mãe certa porque foi essa pessoa que deu um óvulo, deu um espermatozoide e dessa união nasci eu. Os pais dão a vida e tudo mais, dando e não dando. O que parece bom e o que parece ruim. Por isso, o livro da Sophie se chama A Própria Felicidade. Porque a minha própria felicidade eu alcanço quando eu tenho esse reconhecimento em primeiro lugar. E isso é um trabalho que é de foro íntimo. Porque como a gente viu no curso da mãe, com a mãe a gente experimenta a total união e ao mesmo tempo a primeira separação, que é quando eu saio da barriga da mamãe. Quando eu vou para o colo do pai, eu experimento a outra polaridade, o que é o mundo, né? O que é o homem, e eu preciso dos dois. A segunda ordem do amor entre pais e filhos, ela diz respeito a tomar essa dádiva e fazer brilhar, honrar a pessoa e honrar a dádiva. Como que eu honro a dádiva? Como eu pego essa bola dourada e passo essa bola dourada adiante? O tesouro que eu recebi, como eu passo adiante? Como eu honro, faço brilhar essa dádiva. Passando para os filhos, servindo, sendo feliz. A única obrigação de um filho em relação aos pais, num primeiro momento, é ser feliz. Ser feliz. Os filhos não ficam aqui olhando para os pais eternamente, agradecendo, reverenciando essa vida. Faço tudo isso. Mas eu vou fazer isso mais ainda quando eu estou aqui. Por amor a meu pai, por amor a minha mãe, a tudo que eu recebi antes de mim, e eu estou a serviço da vida. Sempre com esse reconhecimento. Quanto menor eu sou aqui, maior eu sou aqui. Com a mãe, a gente experimenta a nossa capacidade de dizer sim, de vínculo, e com o pai, a nossa capacidade de dizer não, de me separar, de colocar limites, aceitar limites, porque a vida precisa, quando eu coloco uma sementinha na terra, ela precisa da água, da nutrição, que vem da terra e vem da água, mas ela também precisa vencer as dificuldades da vida, as dificuldades que a terra coloca, os limites. E o que acontece muitas vezes por uma arrogância? Eu posso infringir a essa lei com amor ou sem amor. Isso pode acontecer dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais. Como seria dos filhos em relação aos pais com amor? Eu quero cuidar da minha mãe. Isso é uma arrogância. Eu quero
que a minha mãe seja diferente do que ela é. Então eu posso desrespeitar sendo muito carinhosa, muito amorosa com a minha mãe, fazendo tudo, fazendo mais do que eu posso fazer pela minha mãe. Ela não quer ir para o médico, eu marco o médico, eu pago a consulta. Eu não deixo que ela fique desarrumada. Eu faço tudo, levo ela para viajar, levo ela para fazer tudo pela minha mãe. Mas eu faço como mãe dela, como cuidadora, como grande. Aí eu faço tudo pela minha mãe, mas ela não me vê. Eu estou aqui, eu sou filha. Eu saio desse lugar e fico atrás da minha mãe. Faço tudo por ela como se eu fosse a mãe dela. Mas ela não me vê, porque eu estou no lugar da mãe dela. Então, se os pais, por um certo lado, têm uma obrigação, passar a vida e dar o que puderem dar dentro dos seus limites. E dentro desses limites, todos os pais querem que seus filhos sejam felizes. E muitas vezes um pai dá um filho em adoção para que ele possa ter condições de ser feliz, de sobreviver. Então, faz parte dos pais dar o que podem para os filhos e tentar dessa maneira que eles prosperem, que aquela semente vingue e que sejam felizes. Mas a obrigação do filho, qual é a obrigação do filho? Ajudar os pais? Sim, é uma obrigação dos filhos ajudar os pais quando os pais estão mais velhos. E olha que coisa mais linda. Os pais cuidam do início da vida. Cuidam dos bebês, trocam fralda, ficam sem dormir. E os filhos fazem o contrário. Trocam fralda, dão de comer, resolve a escola, o cuidador, o que seja que o pai está precisando no final da vida. Então tem um sábio equilíbrio. A diferença é que, como pai, como mãe, eu vou ajudar desde a posição de grande. E como filho, eu vou ajudar desde a posição de pequeno. E a obrigação do filho, além de ajudar os pais na velhice, é ser feliz. E como ser feliz? Assim, alegria e gratidão, a gente já viu que são dois pensamentos, dois sentimentos que vão levar a nossa vibração para as alturas. E vivendo a própria vida. Mas eu consigo viver a minha própria vida? E esse também é um dos mistérios do título A Própria Felicidade, porque muitas vezes, por tudo que nós já falamos aqui, eu estou conectada com os meus antepassados. Então eu estou, na verdade, vivendo a felicidade alheia, não a minha própria felicidade. Estou fazendo o que alguma coisa ou alguma pessoa querem de mim, alguma situação ou alguma pessoa. Então a primeira coisa como filho, além desse reconhecimento do recebimento da vida, dos pais, desse amor espiritual em relação aos pais, que é um amor espiritual em relação ao humano. Eu não quero o meu pai santo ou a minha mãe santa. Eu amo eles com tudo. E é como se eu treinasse nesse amor com os pais, um amor que eu posso ter para cada pessoa. E é o treino mais difícil. Por quê? De um modo geral, nós somos muito mais gentis com os amigos do que com os familiares. E lembrem-se, com a mãe, eu enfrento a dor da separação. A primeira grande dor que eu sinto. E todos os traumas que vêm da educação. Então é preciso entender o que significa esse amor espiritual que o Bert Hellinger fala. É um amor ao ordinário, ao cotidiano. Não é o ordinário de uma coisa que não tem valor, mas a vida comum.
como nós falamos aqui, vocês não estão no grupo 2, mas nós falamos na aula passada, quando a gente estava falando de religião, de liberdade, de destino. Existem 3 caminhos de conhecimento dentro da constelação familiar. Um é o caminho da purificação. E não é uma purificação do corpo, é uma purificação das imagens que me causam sofrimento. Por exemplo, quem acha aqui que não teve pai? Essa é uma imagem que causa muito sofrimento. Por quê? Não tem nenhuma pessoa que não tenha pai. Então, o trabalho da constelação é eu ver essas imagens, me dar conta do que são essas imagens que geram sofrimento. E de um modo geral, são imagens que são interpretações do passado que nem sempre são as minhas. Por exemplo, um dia uma pessoa chegou e falou assim para mim: o meu pai nunca estava presente, foi um pai ausente. Aí eu falei: o que seu pai estava fazendo? Ah, ele trabalhava em 3 empregos. Eu falei: como seu pai não estava presente? Estava presente em cada comida que você comia, em cada roupa, em cada escola, em cada realização que você teve ao longo da sua vida, seu pai estava presente. E você não viu que ele estava presente. Você viu a ausência. Eu peguei o copo d'água e olhei o que falta, não o que tem. Então, o primeiro caminho, o primeiro percurso que cada um pode fazer consigo mesma, com essas poucas informações que eu dou no começo do curso, é uma purificação das suas próprias imagens. Meus pais são certos, são o que eu mais próximo de mim que eu conheço como Deus e como Criador e Criadora. Tudo que eles me deram, com os limões que eles me deram, eu faço limonada, máscara de beleza, caipirinha. Aqui não tem ninguém com menos de 21. Então não tem nada que não tenham recebido. Agora todos têm tudo o que precisam para seguir. E todas as vezes que eu fico nessa dependência, eu preciso que meu pai faça isso, eu preciso que minha mãe faça isso, mas meu pai é culpado, a minha mãe é culpada, o que vai ser gerado disso? Um processo de dependência absurda. Porque eu sempre sou pequeno, vítima, me falta algo e eu fico dependendo que isso venha de fora de mim. Isso começa numa dependência em relação ao pai e à mãe e depois vai para outras coisas. Pode ir para uma substância, para o álcool, para o sexo, para o jogo, para a distração. Então, para ser adulto, na verdade eu não consigo ser adulto cortando o meu cordão umbilical, mas é voltando para casa. É me purificando dessas imagens que me fazem sofrer em relação ao meu pai e à minha mãe. Passado passou? Estão lembrados daquela parábola? Os 2 monges estavam lá na beira do rio, não podiam atravessar, ou não podiam pegar numa mulher. Eram monges, não podiam tocar numa mulher. E tinha uma mulher lá se afogando. Aí foi lá, tirou a mulher, salvou a mulher. Um cara salvou a mulher, o outro deixou a mulher do outro lado, os 2 monges seguiram caminhando. E um continuou falando para o outro: mas você não podia ter tocado na mulher, você não podia ter feito isso. Eu falei: eu já deixei a mulher lá atrás e você ainda continua carregando. Então a sua responsabilidade de adulto é deixar o passado passar. E tem um hipnoterapeuta muito famoso, que também foi professor do Bert Hellinger, o nome dele é Milton Erickson, e ele diz: nunca é tarde para ter uma infância feliz. Como? E nunca é tarde para ter um futuro feliz. Como? Com um novo olhar sobre o copo d'água. Se eu olho para a minha infância e não vejo que meu pai faltou, mas que sim, ele esteve presente, trabalhando e dando dinheiro para a comida,
Se eu olho para o meu destino de criança adotada e falo, foi isso, esse é o meu presente, e com isso eu ganho uma força especial. Então, o primeiro caminho consciente é o da purificação. O segundo caminho, que o Bert Hellinger cita, dentro do trabalho dele de constelação familiar, é o caminho da iluminação. E o caminho da iluminação não é para ir para o Himalaia, não é virar um monge perfeito, uma mulher perfeita. Não, é o dar valor às coisas do cotidiano. Ao meu pai e minha mãe imperfeitos, ao meu amigo e minha amiga imperfeitas, às situações que me parecem imperfeitas, aos limites que a vida me dá, a vida comum. Então não tem muito mistério. É viver a vida comum com um outro olhar. E o terceiro caminho que o Bert Hellinger nos traz com o trabalho das constelações familiares é o caminho da união. É quando eu me percebo unida às pessoas, à minha família. Eu não quero me libertar nem daquele destino terrível, nem dessa pessoa ou dessa situação. Eu concordo. Concordo. E um concordar não é um aceitado, tipo assim, não tem jeito, eu aceito. Eu concordo. É o que é, foi o que foi. O que eu faço com isso agora? Eu concordo e confio na minha percepção, nos meus sentidos, naquilo que se apresenta aonde? Aqui e agora. Por quê? O único momento que realmente existe sempre é o aqui e agora. Então, aqui e agora, eu confio naquilo que se mostra, naquilo que acontece, para que eu possa dar mais um passinho em direção à minha felicidade, à minha saúde, ao meu sucesso. Invariavelmente, o caminho para frente também é um caminho que vai se tornando mais fácil à medida que eu vou concordando com os meus pais, concordando com o meu destino. Parece um paradoxo. Eu vou mais para frente à medida que eu estou mais em paz com o meu passado. Ou que eu consigo olhar para o meu passado de uma outra maneira. E como a gente já sabe, nós estamos unidos a todos os nossos familiares. 1, 2, 3, 4, Bert Hellinger já verificou o efeito das gerações passadas, até 8 gerações. Como que eu vou saber o que aconteceu em 8 gerações passadas? Um bom fio é perceber aonde eu estou em contato com realmente algo que vai me fazer feliz. Vai me fazer feliz continuar nesse caminho? Casada ou solteira? Vai me fazer feliz esse emprego? Aí é a medida se eu estou em contato com isso ou se eu estou em contato repetindo e de maneira cega amando esses familiares. Porque para falar de pais e filhos, para poder falar dessa santa trindade, né? Porque eu tenho o pai, a mãe e o filho, vão formar uma santa trindade. Eu preciso entender o que Bert Hellinger fala sobre amor cego, amor que vê, amor espiritual, amor à beira do abismo. O amor cego é aquele que não olha para a própria felicidade, que é capaz de morrer pelo pai e a mãe, que é capaz de ficar doente pelo pai e pela mãe, ou por algo que a gente nem sabe o que é, uma causa. Eu me dou mal, mas estou lá junto com a causa. Partido político, a igreja.
Não importa. Isso é o amor cego. O amor cego é aquele que segue um fluxo inconsciente da família, segue um destino, e não importa se eu vou ser feliz, não importa se eu vou ter saúde, não importa se eu vou ter sucesso. Eu não olho para isso, não olho para a minha real necessidade. E eu sigo uma coisa chamada instinto. Eu preciso fazer isso. É meu destino. Ser jogador de futebol. Qualquer coisa. Então isso é um amor cego. O amor que vê é aquele que vai olhar para a situação, vai entender qual é o meu lugar, aonde eu estou e o que é que me faz bem. E eu posso respeitar o meu pai e a minha mãe com todos os seus defeitos, com o seu destino. Eu faço algo para mim, mesmo que isso não seja aquilo que é aceito pela família, que não seja aprovado pela sociedade. Mas eu assumo a responsabilidade disso. Eu assumo. Então, se eu quero beber na minha família, não pode beber, é proibido beber. E a sociedade diz que é proibido beber, porque tem uma lei que é até 21. Então, se eu vou fazer aquilo, depois de 21, eu tenho que tomar consciência e ter responsabilidade. E essa responsabilidade, em alguns casos, pode significar ser preso. Então esse é o amor cego, que a gente experimenta como um instinto e que está disposto a morrer por algo ou por alguém. E tem casos absurdos que ele chama de amor à beira do abismo, que seria o caso de uma psicose, de destinos muito difíceis, que é um amor cego que leva à morte e à loucura. E ele chama isso de amor. E o amor espiritual é o amor do ordinário, do dia a dia, do cotidiano. É o amor que vê a imperfeição como aquilo que gera futuro, que gera mudança, que gera transformação. Eu posso olhar para os meus defeitos ou para os defeitos dos outros como grandes professores? Bert Hellinger diz assim: só o imperfeito tem futuro. Por quê? Porque o perfeito está estagnado. Posso ficar satisfeita com a insatisfação? Faz parte. O imperfeito, a insatisfação, a doença, a dor, o sentimento de rejeição, o sentimento de não ser visto. Eu dou espaço para tudo isso. Pois bem, vou falar um pouco sobre a adoção. Primeira coisa, só existe um pai e uma mãe. Só existe um pai e uma mãe. Os outros pais que vão assumir essa função de pai e mãe, para que isso possa acontecer, precisam fazer isso com amor, não pela criança, mas pelo amor aos pais e à família. E muitas vezes esse filho que foi adotado, é um direito dele saber quem são os pais biológicos. É um direito dele. E o que vai acontecer? Ele pode nutrir, tanto em relação aos pais adotivos, como aos pais biológicos, que em última instância são os únicos, uma raiva. Por quê? Porque muitas vezes, quando o pai e uma mãe dão um filho, muitas vezes não, no livro dele, Olhando para a Alma das Crianças, o Bert Hellinger vai dizer que é irreversível. Então é quase como se esse pai e essa mãe, eu digo quase, mas ele diz que eles perderam o direito
a esse filho. Então, é uma concordância que os filhos precisam ter em relação a esse destino muito difícil. A adoção só pode dar certo quando existe esse respeito e quando ela é motivada por um único fator, que é: eu recebi muito e quero dar. Porque a adoção pode ser realizada da seguinte maneira: uma criança morreu, eu quero colocar outra para substituir. Um dos parceiros não pode ter filho, então eu adoto uma criança. Eu já tenho um menino, quero uma menina. Nenhum desses motivos são grandes, são todos motivos pequenos, egoístas. Então, em primeiro lugar, da onde vem essa adoção? E de um modo geral, vem desses motivos pequenos. Eu quero ser mãe e não posso, já passou da idade. Eu que quero. Eu não estou fazendo isso pela criança e nem muito menos fazendo isso pela família. No caso da adoção, essa criança, ela vai estar sempre ligada ao destino da sua família de origem, da sua família biológica. Mas, ao mesmo tempo, vai participar da comunidade de destino da nova família. Também vivencia as coisas que acontecem ali. E a família também é afetada por essa pessoa, por toda a família da onde ela veio. Então é necessário olhar para esses motivos que levaram à adoção. E com relação aos pais biológicos, Bert Hellinger diz assim: sem compaixão, sem pena dos pais biológicos. Porque quando eu tenho pena de qualquer pessoa, o que eu estou fazendo? Quando eu tenho pena de alguém, eu diminuo essa pessoa. E não é isso que vai ajudar essa criança. E nem isso que vai ajudar você a cumprir com isso que você se deu como um desafio. Então, o olhar em relação aos pais, sejam os meus ou de outras pessoas, é sempre de grandeza e de respeito. O que é que vocês teriam para me perguntar sobre esse tema? Que já foi falado até agora. Claro! E o interesse maior da criança é o quê? Que eu respeite o seu papai e a sua mamãe. Eu ajudo o seu papai e a sua mamãe porque eles não puderam cuidar de você. De preferência, sempre procurar deixar a criança na família de origem. Se ela já está há muito tempo dentro de um orfanato, às vezes ela já constituiu com aquelas famílias, com aquelas crianças e aqueles ajudantes, laços. Então, às vezes, se a criança passou muito tempo, talvez não seja o caso de uma adoção. As ordens do amor atuam como se fossem leis da gravidade. Amor e ordem funcionam como água e jarro. O jarro é o limite, é a ordem, e a água é o amor. Eu preciso um do outro. Para ter saúde, para ter vida, para ter felicidade, para ter sucesso. Então, no caso da adoção, exige da pessoa que é adotada uma despedida dos pais biológicos e, ao mesmo tempo, um reconhecimento profundo que eles são os únicos. Eu reconheço que a sua mãe é melhor para você. É a certa para você. Mas, mais do que falar ou dizer palavras curativas, frases, fórmulas, é chegar nessa compreensão. Quando eu chego nessa compreensão, imediatamente ela se manifesta num novo olhar, numa nova postura, numa nova atitude. Basta isso. O resto vem naturalmente.
Primeiro, não tem uma regra. Tudo precisa ser observado caso a caso. E para isso as constelações familiares, enquanto um modelo de acesso à alma da criança e da família, né? A esse campo de informação que o Bert Hellinger chamou de alma, esse campo de informação sábio e transgeracional é uma grande ferramenta. Se é que a gente pode chamar de ferramenta, porque também não é um martelo, não é um celular, é um procedimento que ajuda. Então, olhar caso a caso seria o ideal. Entende? Para onde vai a alma da criança? O que a Sophie Hellinger diz é o seguinte: até os 7 anos, a criança está na esfera da mãe. No caso de uma separação também. Para onde as crianças têm que ir? Pequenas, para a mãe. Estão na esfera da mãe. Depois dos 7 anos, elas começam a ir para a esfera do pai, especialmente os meninos. Então, isso é um critério, uma orientação, mas não é definitivo. O que é que você, como ajudante, precisa e pode fazer? Onde você trabalha? Onde você está? Quem você é? Qual é a sua função? Porque eu preciso observar os pais biológicos, os pais adotivos, a criança e o intermediário. Então, por isso, toda ajuda para qualquer criança passa pelo reconhecimento da presença dos pais, não da sua ausência. Eles estão presentes nas crianças, na vida. É essa primeira reverência que qualquer pessoa que queira ajudar uma criança tem que ter, ou dar aula para uma criança, ou ser pediatra, que eu preciso ter esse reconhecimento dos pais dela. Então, quando chega um cliente para mim, no consultório, quando chega um aluno para mim dentro da sala de aula, ou se eu sou advogada, chega um casal querendo se separar, qual é a primeira atitude? A quem eu estou servindo em primeiro lugar? Aos pais. Então, sempre eu estou a serviço do pai e da mãe. Então, a primeira coisa é eu colocar esses dois dentro do meu coração. Não julgar o que eles fizeram. Não ter intenção em relação a essa criança. Ela vai ser mais feliz assim, ela vai ser mais feliz assado. Isso é melhor para ela. Eu entro nesse recolhimento e a partir desse respeito, a melhor solução se mostra. Não sou eu que trago, ela se mostra. Num caso de separação, com quem ficam as crianças? Até os 7 anos, naturalmente as crianças estão na esfera da mãe. Depois, naturalmente, elas vão para a esfera do pai. Mas isso é o critério? Não, não é o único. De um modo geral, onde que as crianças estão mais seguras? Em qualquer situação. Não. Com quem mais respeita os pais delas. E no caso de uma separação, o pai ou a mãe que mais respeitam o outro. Então, a ajuda para a criança, ela em primeiro lugar, só pode ser feita ou vai ser melhor feita por quem reconhece, em primeiro lugar, que essa criança vai amar o pai e a mãe igual e para sempre. E que esses dois são os melhores e os certos para ela. A partir daí vem tudo. Então, qual é a saída aí? Por mim, isso para o meu filho, isso para uma criança adotada, isso que eu, como advogada ou uma pessoa da área da justiça, preciso levar esses clientes que chegam até mim a tudo bem se você for igual ao seu pai, tudo bem se você for igual à sua mãe. Porque eu vou te falar uma coisa, não tem nem outra. Dá para entender o que é a purificação da imagem? Tudo bem você ser como você é. Tudo bem você ser quem você é e como você é. Não precisa mudar nada. Do jeito que você é suficientemente bom. Eu sou suficientemente boa
Você é suficientemente bom. E isso não quer dizer que eu não possa melhorar e que os outros também não.